Vem comigo, pessoal. Vamos lá, vamos começar a brincar. O que é um bit? Definição de bit é dígito binário. Essa palavra bit ela surge da contração de binary digit. Então, um bit é igual a um dígito binário. Quando eu falo dígito binário, binário é base 2. Significa que eu só vou poder representar bits com 0 ou 1. A gente vai observar ao longo do curso que durante a história da matemática, o homem já trabalhou com diferentes bases. O padrão é a gente usar a base decimal, mas existe base binária, base octal, base decimal, base hexadecimal. Essas 4 são as mais relevantes na computação. A binária só tem 0 e 1. Já começa a pensar, a base octal, que seria a base 8, ela vai ter números de 0 a 7. Por que não tem 8? Porque o 0 conta. Então, de 0 a 7, a gente tem 8 elementos. A base decimal, ela vai de 0 a 9. De 0 a 9, eu tenho os algarismos da base decimal. Então, na base binária, a gente só tem base 2, 2 algarismos, o 0 e o 1. Qualquer informação que a gente queira passar para o computador vai ser através de bits. Beleza? Comecem a pensar no bit 0 como se fosse uma lâmpada apagada. Então, o bit 0, olha que desenho horrível, é uma lâmpadazinha apagada. E o bit 1 é uma lâmpadazinha acesa. O computador ele vai trabalhar com eletricidade, com pulsos elétricos. Então, imaginem uma presença de corrente positiva, né? A gente vai ter o quê? 1. E uma ausência, o 0. Então, lâmpada acesa é 1. Lâmpada apagada é o 0. Pessoal, vocês conseguem imaginar uma comunicação com lâmpadas? É possível, por exemplo, que eu, no meu apartamento, chegue na janela de noite e comece a piscar a lâmpada para minha vizinha. E combine com ela uma quantidade de piscadas, significa que haverá um encontro. Uma outra quantidade de piscadas significa que não haverá um encontro. Isso é possível, pessoal? Esse tipo de comunicação com lâmpadas piscando? É possível? É uma espécie de quê? Você já deve estar começando a pensar no código Morse, não é? Os navios usam esse tipo de comunicação, os faróis. Então, é possível trocar informações. Sendo que na computação, a gente não usa o código Morse. A gente usa um código chamado código ASCII. Existem diversas codificações na computação. Essas codificações, elas vão variar a quantidade de caracteres. A mais importante é a ASCII, que eu gostaria que vocês começassem a conhecer. Existe UTF, existe Unicode, existe ANSI, existe EBCDIC, muitas outras codificações. Agora, nessa primeira aula, tu tem que pelo menos lembrar da ASCII. E jamais fale ASCII 2. Se tu falar ASCII 2, não diga que teve aula comigo. Porque são 2 Is no final. É American Standard Code Interchange Information. Ou seja, é um código americano de informação padrão. Nessa codificação, definiram que cada caractere iria ser equivalente a 8 bits. Então, a letra A, por exemplo, ela é 01, 0000, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a letra A. A letra B vai ser 01, 0000, 11.
E assim sucessivamente eu vou incrementando esses números binários e colocando o alfabeto. Então, o byte ele é convencionado como sendo um conjunto de 8 bits. E ele representa um caractere. Agora, isso é uma verdade. Você vai assumir essa premissa. Entretanto, eu gostaria que você entendesse o porquê 8. Por que um byte não são 2 bits? Raciocina aí. Você consegue achar uma explicação para isso? Por que convencionar o byte como sendo 8 e não como sendo 2? Pensa aí, 2 bits. Se eu tivesse apenas 2 bits, com 2 bits, quantos caracteres eu consigo representar? O bit pode ser 0 ou 1. Então eu vou poder ter os dois zeros, um 0 e um 1 e o 0 e o 1 e o 1. Eu quero que você perceba que com 2 bits eu só consigo ter 4 combinações. E isso não é suficiente para representar nem as vogais. Nós temos no alfabeto 26 letras. Então, para representar 26 letras, eu tenho que ter, no mínimo, 5 bits. Porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, eu vou começar lá. 0, 0, 0, 0, 0 é a letra A, por exemplo. 0, 0, 0, 0, 1 é a letra B. E assim, 0, 0, 0, 1, 0 é a letra C. Com 5 bits, eu consigo representar o alfabeto. Com menos que isso, eu não vou conseguir. Se eu tiver 3 bits, eu tenho o quê? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Com 3 bits, eu tenho 8 combinações. Eu não consigo representar as 26 letras. Então, eu já estou provando que eu preciso de 5 bits para representar o alfabeto. Só que o alfabeto ele pode ser maiúsculo, ele pode ser minúsculo. Aí a gente tem os caracteres acentuados, com acento agudo, com crase, com til, com circunflexo. E aí a gente tem os números, que são mais 10. A gente vai ter os sinais de pontuação, os símbolos. Então, tudo que você tem no teclado, está dentro dessa tabela ASCII. E essa tabela ASCII, originalmente, ela tinha 7 bits. Ela admitia 128 caracteres. E a ASCII estendida, de 8 bits, aí vai admitir o quê? 8 bits, 2 elevado a 8, 256 caracteres. Então, com 8 bits, eu consigo representar 256 combinações, 256 caracteres. E se a gente fizer uma breve pesquisa no Google, existe essa tabela ASCII. Programadores no passado precisavam conhecer a tabela ASCII. Eu usei bastante na época que eu programava em Clipper, que eu programava em linguagens de programação estruturadas, em linhas de comando. Essa tabela ASCII, ela fazia mais parte do meu dia a dia. Observem, eu joguei no Google, tabela ASCII. Aqui ele vai me mostrar a posição de cada caractere. Ah, está muito pequenininho. É só para você perceber, né, que é uma tabela, imagina, é a tabela padrão americana, ela é amplamente divulgada, né? Então, é uma informação fácil de ser encontrada. E talvez até no teu dia a dia, você alguma vez já deve ter usado isso. Por exemplo, você já tentou escrever um texto em espanhol no Word? O espanhol ele tem uma particularidade que uma frase interrogativa, por exemplo, você começa ela com interrogação de cabeça para baixo. Só que esse caractere não tem aqui no teclado. Aí o que as pessoas aprendem? Ah, interrogação de cabeça para baixo é Alt 168. Por que é 168? Porque é esse caractere dentro da tabela ASCII.
O 168 vai ser a interrogação de cabeça para baixo na tabela ASCII. Então, vou até mostrar. Vou entrar no bloco de notas. Olha aí, Alt, teclado numérico, Alt 168. Botei a interrogação de cabeça para baixo. Que tal? E aí, interrogação de cabeça para cima. Talvez o Alt 167, que é o Ozinho de primeiro, o Alt 166, que é o Azinho de primeira, sejam caracteres que vocês já tenham visto. Então, nessa tabela ASCII, a gente representa os caracteres. Agora, vou colocar aqui um texto, vou colocar aqui um nome de um cara bacana. Renato da Costa. Beleza. Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. Vou salvar esse arquivo na minha área de trabalho. E vou dar o nome desse arquivo de exemplo. Agora, eu vou mostrar a minha área de trabalho. Vou entrar no explorador de arquivos, a minha área de trabalho está aqui. Ó. O arquivo exemplo está aparecendo aqui para mim. Eu quero que você me responda qual o tamanho desse arquivo. Repete. Eu criei um arquivo, digitei Renato da Costa. Salvei. Quando eu salvo, ele ocupa espaço em disco. E esse espaço vai ser em bytes. Quantos bytes tem esse arquivo? Você é capaz de determinar? Certamente. Eu estou ensinando para vocês que cada letra corresponde ao quê? A um byte. Um caractere, que é igual a 8 bits, é armazenado em um byte. Então, cada caractere é um byte. Se eu digito Renato da Costa, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 caracteres. Então, quando eu passar o ponteiro do mouse sobre o arquivo exemplo, ele vai mostrar lá para mim, ó, 17. Por quê? Porque os espaços contam, pessoal. Eu tenho, na verdade, eu devo ter dado espaços adicionais, por isso ele ficou com 17. Renato da Costa tem 13, com os dois espaços, 15. Mas cada espaço que eu der aqui vai ocupar um byte. Então, cada caractere é um byte. Vou fechar esse arquivo, vou salvar. Provavelmente ele não consegue atualizar tão rapidamente. Já atualizou, 45 bytes. Vou voltar. Vou apagar todos esses espaços excedentes. Vou apagar tudo. Vou digitar aqui Vasco. Agora cai. Vasco tem 5 caracteres. Então o tamanho do arquivo vai passar a ser de 5 bytes. Ó. Isso já cai em prova, tá, pessoal? É possível que o examinador ele te mostre um texto e pergunte quantos bytes tem aquele texto. Agora ele está mostrando aqui, ó, 5 bytes. Beleza? Professor, quando o senhor colocou Renato da Costa, eu havia contado 13. Sim, Renato da Costa tem 13 caracteres, mas entre o Renato e o Da tem um espaço. O espaço é um caractere em branco. Então, o espaço ele também vai ocupar um byte. Beleza? O espaço é o Alt 255. É o último caractere da nossa tabela ASCII. Então, cada caractere que eu digitar vai ocupar um byte. Beleza? E perceba, quando eu era criança, nas aulinhas de matemática, eu aprendia as unidades de medida. Eu aprendi a unidade de medida para medir distância. Qual é o padrão que a gente usa no Brasil para medir distância? O metro.
E aí havia as frações de metro, né? Eu tinha lá o conceito de milímetro, centímetro, decímetro. Eu tinha o conceito de metro, de decâmetro, quilômetro, hectômetro. A gente tem diversas grandezas para metro. Eu aprendi as unidades de medida relacionadas a peso, onde a gente no Brasil trabalha com o quê? Com quilograma. Com grama, né? A unidade de medida é o grama. E aí eu vou ter também as suas frações, os seus múltiplos, as suas potências. Como assim? Ah, eu tenho quilograma, eu tenho o miligrama, eu tenho decigrama, eu vou ter o quilograma, eu tenho a tonelada, não é? Então, quando eu era criança, lá na década de 80, eu aprendi a unidade de medida para peso, para distância, para altura. Só que hoje a gente vive uma era informacional. Então as crianças na escola, elas já começam a medir informações. O que a gente mais faz hoje? A gente curte postagens, escreve postagens, tira fotos. Tudo isso, quando é gravado no computador, é digital, é binário. Então vai ocupar espaço. E a gente precisa conhecer. Criança de sexta série hoje já conhece o conceito de kilobyte, de megabyte, de gigabyte, ensinado nas aulas de matemática na escola. Então, a gente precisa se familiarizar em relação a isso. Vai dar certo. Então, vamos juntos. Vamos começar a avançar agora com as questões e ao longo das questões eu vou passando a teoria necessária. Primeira, para levantar a autoestima, pessoal. Qual o nome da menor unidade de dado em um sistema computacional? Menor unidade de dado mesmo, né? Porque é possível que olhando o 0 ou 1 não tenha significado, mas é um dado. Então, a menor unidade de dado é o bit. A menor unidade de dado é o bit. O bit pode representar o quê? 0 ou 1. Ligado ou desligado. 1 ou 0. Beleza? O byte é um conjunto de 8 bits, que vai formar um caractere. ASCII é a codificação padrão. E o arquivo é o conjunto de informações armazenado na mídia, gravado, propriamente dito. Um arquivo é uma coletânea de dados. Beleza? Gabarito letra C. Ressalto também que a palavra bit é a contração de binary digit. E byte, assim, é uma palavra que representa 8-bit. É como se tivessem juntado esse bit 8, e aí byte, né? Surgiu essa palavra byte. Essa palavra ela pode ser escrita tanto em português quanto em inglês. A gente já tem bit e byte aportuguesado, onde o bit vai aparecer com E e o byte vai aparecer com AI. Então, não se assuste se você vir numa prova megabytes. Não adianta fazer recurso. Isso já está no nosso vocabulário. Beleza? Vamos lá para a Federal do Amazonas? Para armazenar caracteres, pode ser usado o padrão ASCII. Nunca falhe ASCII 2. Nunca falhe ASCII 2. Olha aí. Um código padrão americano de informação para troca de informações, onde cada caractere é alocado um byte. Para a string a seguir, o que é uma string? É um conjunto de caracteres. Então, todo texto é uma string, toda frase é uma string, um conjunto de caracteres é uma string. Delimitada pelas aspas, início e fim. Quantos bytes são necessários para realizar o armazenamento usando o padrão ASCII?
Olha a questão que caiu, como parece com o exemplo que eu dei. Na hora de salvar um arquivo de texto, qual vai ser o tamanho desse arquivo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gabarito, letra C. Sabe aonde que a galera vai escorregar aí? Nos espaços. O cara vai dar mole e vai contar 17. Aí ele perde o ponto e fica triste. Porque o espaço é um caractere. Legal? Ele não vai contar as aspas, porque as aspas delimitaram. Então, as aspas não fazem parte da string. Se as aspas fizessem parte, eu teria 21. Mas ele colocou as aspas como delimitadores. Então, está determinando o início e o fim. A string propriamente dita é Federal do Amazonas. Legal? Ele deveria colocar no texto, para ficar mais claro, para a string a seguir, sem as aspas. Aí talvez a tua interpretação fosse mais evidente. Mas o delimitada por aspas, eu vou ignorar as aspas nessa questão. Beleza? A pegadinha, ao meu ver, são os espaços que não entram na contagem. Gabarito aí, letra C de Charlie. Vamos que vamos! Agora que a gente já conhece esse conceito de bit, de byte, a gente tem que avançar aprendendo as potências. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. E muito disso já é tácito para você. Qual o conceito de quilo? Eu vou na padaria, vou comprar 1 quilo de presunto. 1 quilo é o quê? 1000 gramas, 1 quilograma. Aí eu vou correr 1000 metros, o quilômetro. Então, o quilo, ele te remete 1000. O problema da informática é que a base, sendo binária, 1000 não é uma potência de 2. Então, o que fizeram? Pegaram 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 dá 1024. E convencionaram que o quilo do byte seria igual a 1024 bytes para ser uma potência binária. E aí, você vai compreender que, de maneira aproximada, eu tenho o milhar, eu tenho o milhão, eu tenho o bilhão, o trilhão, o quatrilhão. Essas são as nossas unidades de medida. O quilo é associado ao milhar. O mega. Eu vou jogar na Mega Sena. Você vai querer ganhar o quê? Quando você aposta na Mega Sena, você acredita que o prêmio vem em milhões. Não é? O conceito de mega está associado ao milhão. Não é bilhão, senão seria Giga-Sena. Bilhão é muito dinheiro, não é? Não consigo pensar em dinheiro assim, não. Mas, em informação, o gigabyte, pessoal, é muito próximo do nosso dia a dia. Baixa um filme, baixa um vídeo na internet, grava um vídeo, ele já vai ter gigas. Então, o terabyte vai ser sempre o quê? 1024 anterior. O petabyte, 1024 anterior. A cada 1024 a gente vai mudando o nomezinho. Então, 1024 bytes formam 1 kilobyte. 1024 kilobytes formam 1 megabyte. E assim sucessivamente. Observem que a representação do bit, isso é importante, é sempre com B minúsculo. E a representação do byte é sempre com B maiúsculo. A diferença entre kilobit e kilobyte. Cuidado, B minúsculo é bit, B maiúsculo é byte. Ok? Nessa tabela, estou mostrando que o kilobyte são 2 elevado a 10 bytes. O megabyte
são 1024 kilobytes. Então, um megabyte é igual a 1024 vezes 1024 bytes. 1024 é 2 elevado a 10. 1024 é 2 elevado a 10. Quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, o megabyte é 2 elevado a 20, o gigabyte é 2 elevado a 30, o terabyte é 2 a 40, o petabyte é 2 a 50 e assim sucessivamente. Eu posso colocar essas informações com várias representações. Eu posso dizer que 1 kilobyte corresponde a 8.192 bits. Porque para passar de byte para bit, eu tenho que multiplicar por 8. Agora, 1024 kilobytes, que formam 1 mega, é 2 elevado a 20, ou 1024 ao quadrado. Então, essas representações através de potências também são importantes. Aqui eu tenho 1024 elevado a 1, 1024 elevado a 2, 1024 elevado a 3, a 4, a 5. Cada vez que eu multiplico por 1024, eu aumento uma potência. Vale a pena saber também que depois do petabyte a gente tem um hexabyte. Já pode cair em prova. Não faz parte do nosso dia a dia, mas pode vir numa prova. A gente tem hexabyte, a gente tem zetabyte, a gente tem iotabyte. São prefixos gregos que vão representando essa continuação. No nosso vocabulário do cotidiano, a gente vai até peta, no máximo. Normalmente até tera. Mas questão de concurso, pode cobrar hexa, zeta, iota, não custa nada saber. Beleza? Vamos lá para o CRO do Paraná. A menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida em um computador é o bit, que pode assumir representativamente dois valores, 0 ou 1. Legal. Apesar do bit ser uma unidade de medida conhecida, os usuários visualizam as medidas de tamanho dos arquivos, memória e capacidade usando outra unidade de medida, que é o byte. O byte equivale a 8 bits. Então, questão bem tranquila. 1 byte corresponde a 8 bits. O que o examinador coloca nesse trecho do texto é muito relevante. Por quê? Há um padrão onde velocidade de rede é medida em bits por segundo. E capacidade de armazenamento é medida em bytes. Como assim? Veja, quando a operadora de telefonia liga para você oferecendo um plano, se ela falar assim, assina um plano de 500 mega, muitas vezes ela fala só 500 mega, 500 mega. Aí ela não conclui, 500 mega. Você tem que saber que são megabits e não megabytes. Porque velocidade de rede, o padrão é em bits por segundo. Logo, 500 megabits não é a mesma coisa que 500 megabytes. Porque quando eu penso em 500 megabits, eu tenho 500 milhões de bits. Para chegar a byte, eu tenho que dividir por 8. Então, cuidado. Velocidade de rede, o padrão é em bit. Capacidade de armazenamento, o padrão é em byte. Se o camelô está vendendo lá, pendrive de gigabyte, 8 GB, 8 GB. Ele não fica falando gigabyte. Né? Tu vira pro camelô, esse pendrive é de quanto? De 8 GB. Aí se tu perguntar para ele, gigabyte ou gigabit? Ele vai te xingar. Talvez ele nem saiba. Né? Mas o pendrive é 8 GB.
Porque tudo que é capacidade de armazenamento, né, mídia, memória, arquivo, eu vou pensar em byte. Beleza? Então, o padrão é byte. Eu posso representar de forma diferente? Pode, pode. No outro dia eu chamei um colega para dar uma corrida. Aí eu falei, vamos dar uma corrida? Ele, vamos. Aí, vai correr qual distância? Ah, vou correr uns 200 mil centímetros. Fiquei olhando pra cara dele assim, tipo, maluco essa porra, né? 200 mil centímetros. É difícil até de entender o que isso representa. Não é? Corta 2,0 para virar metro. Corta mais 3,0 para virar quilômetro. Olha aí que tristeza. Não era muito mais fácil ele ter passado aquela informação de outra forma? Então, aqui a gente tem padrões. Você pode até fugir do padrão numa questão, verificar uma equivalência, tranquilo. Mas a regra é velocidade de rede em bits, capacidade de armazenamento em bytes. Ok? A regra é B minúsculo, bit, B maiúsculo, byte. Legal. Como é que cai na prova? Vamos para a próxima questão. Na computação, um byte é definido como uma sequência de bits. Nesse sentido, gente, 18 bytes são equivalentes a... E aí? Se eu sei que um byte é igual a 8 bits, 18 bytes vai ser igual a 18 vezes 8 bits. E aí eu vou pegar 18 e vou multiplicar por 8. 8 vezes 8, 64. E aí eu vou ter o quê? Os 144. Né? A única alternativa que termina com 4. Gabarito, letra D de delta. 18 bytes. Cada byte são 8 bits. Né? Lembra que é 8, bit 8, byte. Então, 18 vezes 8, 144, gabarito, letra D de delta. Vamos para a próxima. A capacidade de armazenamento de computadores, tablets, smartphones, etc., é determinada pela quantidade de bits. Pulso elétrico positivo 1 ou negativo 0. 1 byte é um conjunto de 8 bits. 1 kilobyte, que ele abreviou aqui como kbyte, é um conjunto de 1024 bytes. 1 megabyte é um conjunto de 1024 kilobytes. E assim sucessivamente. Ele está ensinando. Pessoal, isso é matemática ou é informática? Isso é informática, mas sem matemática é impossível. Um computador que tem entre suas configurações, armazenamento de 500 gigabytes. 500 gigabytes. Possui... Vamos lá. O que eu tenho que perceber aqui? Ó? Aqui o 5, que é comum em todas as alternativas, é para indicar realmente a ideia do quê? Das centenas de gigabytes que a gente tem. 1 gigabyte corresponde a 2 elevado a 10 é 1024, é o quilo. 2 elevado a 20 é o mega. 2 elevado a 30 é o giga. 2 elevado a 30 é o giga. E por que ele faz essa multiplicação vezes 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100. Quando ele pega 5 vezes 100, ele tem 500. Né? Vezes 2 elevado a 30 são 500 gigabytes. Gabarito, letra D. Galera, uma questão dessa, na boa, derruba meio mundo na prova. Por incrível que pareça, essa questão é considerada difícil num concurso público que cobre noções de informática. Difícil por quê? Porque a maioria não estudou, a maioria não gosta de matemática, e aí tem dificuldade. Mas você tem que superar isso!
você tem que arrebentar na prova. Então, compreenda, ele tem 500 GB. Tudo que é 10 ao quadrado aqui, ó, aqui você já sabia que não podia mudar. Aqui também você já sabia que não podia mudar. Então, o x da questão estava aqui. Ó. Todos aqui são iguais, todos aqui são iguais. Por que todos aqui são iguais? Porque 10 ao quadrado é 100. 5 vezes 100 dá 500. Então, o objetivo dele colocar esse 5 e esse 10 ao quadrado era chegar a 500. Você só tinha que saber o conceito do giga. Quilo é 2 a 10, mega é 2 a 20, giga é 2 a 30. Depois do giga vem o tera, que é 2 a 40. Ok? Então, gabarito essa questão, letra D de delta. Vamos para a próxima. Banco da Amazônia. As informações processadas nos computadores são compostas por caracteres, sendo que cada caractere representado por 0 ou 1 é chamado de byte, e um conjunto de 8 bytes constitui um bit. Essa questão está horrorosa. O que o CESP fez aqui? Misturou tudo. As informações processadas nos computadores são compostas por dígitos binários. O computador ele não processa caracteres, ele processa bits. Sendo que cada caractere é representado por 8 bits. E o conjunto de 8 bits forma um byte. Então, assim, a gente tem vários errinhos na questão. Gabarito errado. Vamos para a próxima. Gigabyte. O que é um gigabyte? É uma unidade de medida de informação, segundo o Sistema Internacional de Unidades, que equivale a... Se ele está falando com B maiúsculo e ele colocou byte, como é que tu vai pensar em bit? Nada de bit. Aqui, na letra A, eu teria unidade, dezena, centena, milhar, milhão, bilhão. Aqui eu tenho 1 gigabit, que eu vou representar como 1 GB minúsculo. 1024 mega é igual a 1 gigabyte. Essa é a resposta. Gigabyte, que é igual a 1 GB maiúsculo. 1024 kilobytes é igual a 1 megabyte. E 1 milhão de bits é igual a 1 megabit. Ok? Professor, você não colocou B minúsculo? Não, escrevi por extenso. O B minúsculo é relevante quando é uma sigla. Entendi. Gabarito, então, letra B de bravo. Agora, a gente pega uma questão da Fundação Carlos Chagas, uma questão bem interessante. Não apareceu aqui o título do concurso, mas eu me recordo da questão da FCC. Olha o que ele coloca aí. Uma operadora de celular divulgou um plano de internet 3G com as seguintes características técnicas. Propaganda, né? Bem coisa do dia a dia. As unidades de medida divulgadas no anúncio representam um plano 3G Plus com uma velocidade e uma franquia. Aí tem 3 informações. Ele quer que você marque a alternativa que corresponde a essas informações. Como é que eu leio a primeira? A primeira eu vou ler como? Kilobits por segundo. Kilobits por segundo. Kilobits por segundo. Não kilobytes. Não kilobytes. Por quê? O B está minúsculo. Velocidade de rede, o padrão é bit. O B está minúsculo. Agora, o que ele fez? Ele pegou esse 384 kilobits e colocou a 3,6 megabytes. Aqui o B está maiúsculo. Olha como ele representa diferente. Bit por segundo é BPS. Bytes por segundo é com B maiúsculo e barra. Aí eu tenho bytes por segundo. Voltando então para a questão. Megabytes por segundo. Megabytes por segundo.
gabarito, letra E. E por último, 2 gigabytes por mês. Gigabytes por mês. Ele escreveu o mês, inclusive, por extenso, não tem como errar, né? Tanto que todas as alternativas trazem mês no final. Então, o gabarito ficou o quê? Letra E de eco. Galera, no dia a dia, muitas pessoas que trabalham, né, com venda não fazem nem ideia de que isso é diferente. E podem, sem querer, acabar enrolando megabit com megabyte. Mas você não pode se perder na prova. Velocidade de rede, o padrão é bit. Se for implícito, velocidade de rede, bits por segundo. Capacidade de armazenamento, o padrão é byte. Então, se for implícito, o HD tem 2 TB. Ninguém precisa escrever por extenso que o HD tem 2 TB. Né? Porque o disco rígido é uma memória. Capacidade de armazenamento é o quê? Byte. Beleza? Vou fazer um download a taxa de 100 megabits. Bits por segundo. 100 megabits por segundo. Mas o arquivo do download é de 100 mega. Aí o arquivo é de 100 megabytes. Vai melhorar. Para melhorar, a gente tem que fazer o quê? Muitas questões. E uma coisa que vai chamar a atenção é que o byte, o kilobyte, ele trabalha com potências binárias. Então a gente vai ter 2 a 10, 2 a 20, 2 a 30. Mas o bit, gente, o bit trabalha com potência decimal. Por quê? Porque é uma outra convenção. O conceito de kilobyte, megabyte, ele foi instituído pelas organizações de computação. Os conceitos de kilobit, megabit, eles já foram instituídos por padrões de telecomunicações e aí convencionaram a base decimal. Isso pode virar uma confusão? Pode. E tudo que é confusão pode cair em prova, não é? O bit, o byte, a potência de byte, ela é uma potência binária. 2 a 10, 2 a 20, 2 a 30. A potência de bit é uma potência decimal. Então vai ser 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 elevado à quarta, 10 elevado à quinta, enfim. Eu vou ter potências decimais. Aí, para representar o milhar, milhão, bilhão, trilhão, é lógico que essas potências vão variar de 3 em 3. Né? Porque a cada 3, a cada 1000, o 1000 tem 3 zeros, então ele vai virar uma nova nomenclatura, né? Repete. 1 kilobit, aí é exatamente 1000 bits. Não é 1024, gente. É isso que eu estou querendo frisar. Aqui eu não estou arredondando. Aqui eu estou dizendo que exatamente 1 kilobit são 1000 bits. Logo, vai ser 10 elevado a 3. Eu acho que essa representação é mais fácil. Até para você fazer conta e tudo, é mais fácil trabalhar com 1000. O importante é lembrar na prova que a regra do byte é potência de 2, e que você pode aproximar para 1000. Enquanto a regra do bit é exatamente 1000, não é aproximadamente. Legal? E aí, só retificando o slide, ó, o gigabit é com B minúsculo. Ok? Todas essas unidades são com B minúsculo. 10 elevado a 3, 1000. 10 elevado a 6, milhão. Mega. 10 elevado a 9, bilhão. Giga. Trilhão. Tera. Quatrilhão. Peta. Prefeitura de Vitória. Vamos que vamos. Considerando os sufixos. Eu já sei que quilo, mega, giga, tera, né? Tem essas equivalências. O sufixo pode ser o quê? Bit ou byte.
Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta. 1 kilobyte equivale a 1000 bytes? Não. 1 kilobyte equivale a 1024 bytes. Então a letra A está errada. Não é correto falar que 1 kilobyte tem 1000 bytes. Poderia ser aproximadamente, mas não exatamente. Legal. Agora, e as outras alternativas? As outras você tem que começar a pensar de maneira matemática, né? Você tem byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. A cada caixinha dessa vai poder ter 3 números. Então, ó, da direita para a esquerda, o número ele vai crescendo, ele vai sendo mais significativo para a esquerda. Então, o 6 aqui é unidade, o 7 é dezena, o 7 é centena. 7, 2, 6. 1, 1, 5. 9, 9, 0. 1. Aqui é o quê? Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Eu tenho 1 terabyte. Se eu pensar na de baixo, 824, 824, 741, 741, 073, 073, 1 é giga. Então aqui eu tenho 1 gigabyte. E a última é 1 megabyte. Então, 1 kilobyte corresponde a 1024 bytes. A letra A está errada. Na letra B, deveria ser terabyte. Na letra C, deveria ser gigabyte. E a letra D é a resposta. Por que que na letra D o mega é 1.048.576? Porque o mega é 1024 ao quadrado. 1024 vezes 1024. E aí eu tenho 1.048.576. Não é 1 milhão redondo. Poderia ser aproximadamente 1 milhão redondo. Porque quando eu aproximo, eu posso arredondar. Mas exatamente o mega não vai ser 1 milhão redondo. Vai ser 1024 vezes 1024, 1.048.576. Então, o gabarito aqui é o quê? Letra D de delta. Vamos para a próxima. Vamos embora. Prefeitura de Ananindeua. Olha como é que uma questãozinha dessa faz a diferença, gente. Eu me amarro. Eu me amarro. O conhecimento é uma coisa muito boa, né? Porque você vai ver os outros errando, estressados, e você vai lembrar que 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes. Então, se eu tenho 5 terabytes, eu vou pegar 5 vezes 1024 gigabytes. E aí eu vou ter o quê? 5.120 gigabytes. Gabarito letra D de delta. Certo? Não pode ser a letra B, porque a letra B seria aproximadamente. E a letra E, exatamente. Não é 5 vezes 1000, é 5 vezes 1024. Letra D de delta. Porra. Tomara que caia. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que apresenta a maior medida em bytes. E agora? Maior medida em bytes. Gente, é o terabyte. Não é? Entre o quilo, mega, o giga e o tera, eu tenho o terabyte. Tentaram convencionar diferenças entre kilobyte e kibibyte. Quando ele colocou esse izinho aqui, ele me remeteu a esses conceitos de quilo binário, de giga binário.
isso foi... Houve uma tentativa de convencionar o kilobyte como sendo 1000 e o kibibyte como sendo 1024, mas isso meio que não vingou. Então, o mais importante para essa questão era perceber giga, quilo, mega, tera e giga. O maior é o tera, e abstrair esse izinho que indica o quilo binário, né, o kibibyte. Eu poderia valorizar meu conhecimento, pessoal, porque eu conheço o assunto. Eu poderia ficar aqui uns 10 minutos explicando a origem e as características que distinguem o quilo e o kibi, mas, na boa, não vai agregar e vai confundir. Então, eu vou abstrair e estou colocando para vocês que o maior aqui é o tera. Né? Irrefutavelmente, eu vou ter bilhão, milhar, milhão, trilhão e bilhão. O maior é o trilhão. Gabarito letra D. Beleza. Vamos para a próxima. Um byte frequentemente confundido com bit. Mas não pode, né, gente? Frequentemente confundindo, a gente não pode presumir isso. Por quê? Porque um byte são 8 bits. Se tu errar, tu tá errando em 8 vezes. Ah, mas as pessoas confundem. É, o leigo, né? Um byte frequentemente confundido com bit é um dos tipos de dados integrais em computação, usado com frequência para especificar tamanho ou quantidade de memória ou capacidade de armazenamento de um computador, independentemente do tipo de dado armazenado. Pode ser uma imagem, um texto, um som, um vídeo, não interessa. Um disco rígido com capacidade de 1 petabyte equivale a... Legal, esse tipo de questão é muito bacana. O que você vai fazer? Ó? Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. A letra A começa no quilo. Ela está começando aqui, ó. Aí vem 824. 824. Aprende a fazer isso. 741. É sempre de 3 em 3, da direita para a esquerda. Então, ele começou do quilo. 824, 824. 741. 741. 073. 073. 1. Então, isso corresponde a 1 terabyte. O disco é de 1 petabyte, não é a letra A. Professor, eu gosto de fazer de cabeça. Ah, meu filho, faz do jeito que tu quiser. Mas eu vou ensinar esse métodozinho da tia Cotinha, que é o método que a minha filha vai aprender lá na 6ª série. E é o que eu quero que vocês façam para que não haja erro. Coloca sempre da direita para a esquerda, porque o número cresce para a esquerda, né? O número mais à esquerda é o mais significativo. Então, você vai começar com byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, assim sucessivamente. Sempre de 3 em 3. Então, ele começou do kilobyte. Eu comecei do kilobyte. 4 aqui são 4 kilobytes. 24 kilobytes. 824 kilobytes. Esse 1 é 1 megabyte. O 4 são 4 dezenas de megabytes. E o 7 são 7 centenas de megabytes. Assim eu vou colocando. O de baixo. O de baixo está começando no giga. O de baixo está começando no giga. 576 no giga, tá aqui, ó, 5, aí eu vou começar no giga. 576. 048, 048. 1 petabyte é o gabarito. Por que a letra C está errada? Vamos ver. Por que a letra C está errada? A letra C está começando no mega. 776. 776. 627. 627. 511. 511. 099. 099. Quilo, mega, giga, tera, peta, hexabyte. Então, esse 1 aqui é um hexabyte.
Então, a letra C é um hexabyte. E a última? A última vai faltar espaço aí para mim, né? Porque ele começa do tera. Então, vai ser 576.048.1. A última também é 1 hexabyte. Legal? Aprendeu, tabelinha? Vai usar pra caramba. Vamos para a próxima. Gabarito aí, ficou letra B de bravo. Mais uma questão aí, agora da FCC. Vejamos. O limite de espaço do servidor para seus arquivos ou e-mail será de no máximo 1 GB. Gente, não pode ter dúvida, o raio do B maiúsculo é o byte. E quando ele fala de arquivo, para armazenar arquivo, é implícito que é byte. Então, tu já tem que riscar bit. Ó. Não tem nada de bit. A resposta é em byte. E agora? 1 GB corresponde genericamente ao quê? 1000 é o quilo. Milhão é o mega. Bilhão é o giga. Gabarito, letra E. Professor, mas não tinha que estar com um monte de número maluco, assim, não podia ser tudo zero. Fique esperto, porque o enunciado coloca o quê? Genericamente. Genericamente admite a aproximação. Então, quando ele coloca esse genericamente, ele está falando de forma o quê? Aproximada. Aqui não era para tu discutir com o examinador. Tá vendo que está tudo com múltiplo de 1000? Então, abstrai, porque ele não falou exatamente, ele falou genericamente. Se ele tivesse falado exatamente, não podia ser nenhuma delas. Estou entendendo. Vamos para a próxima. As concessionárias de telecomunicações. Telecomunicação mede velocidade de bit. O padrão é o quê? Bits por segundo. As concessionárias de telecom oferecem aos usuários da internet links de comunicação que operam, entre outras, a uma taxa de transmissão de 2, 4, 6 e 12 bits por segundo. B minúsculo, bits por segundo. Isso aqui é completamente diferente disso aqui. Ó. Eu posso dizer que 800 bits por segundo é igual a 100 bytes por segundo. Porque quando eu quero passar de bit para byte, eu vou dividir por 8. Então, eu tenho medidas diferentes. Pode representar em byte por segundo? Pode, só não é a regra. A regra é o B minúsculo com Pzinho, é o bit por segundo. Gabarito, letra A. Concessionárias de telecomunicação representam em bits por segundo. Letra A. Poderia excepcionalmente vir em bytes por segundo? Poderia. Mas, de acordo com o enunciado, ele colocou BPS com B minúsculo, não pode ter dúvida, letra A. Caractere por segundo só se for velocidade de impressora, gente. Impressora matricial que tinha caracteres por segundo. Pixel por segundo não faz sentido. E por que não podia ser letra E? Não podia ser letra E porque não é byte. Aqui seria megabits por segundo. Né? Poderia ser gigabits por segundo, kilobits por segundo. O que interessa aqui é o quê? O bits por segundo. Beleza? O mega vai ser a potência. Então, gabarito letra A. Vamos para a próxima. Vamos embora. Aqui, a questão fica mais prazerosa. Eu gosto. Numa conexão de rede com velocidade nominal de 12 megabits por segundo, operando a plena capacidade, você transmite a cada minuto o equivalente a um trecho corrido em português com aproximadamente... Como é que você vai fazer agora? Você tem que lembrar que uma letra, um caractere, é igual a 1 byte. A velocidade é de 12 milhões
de bits por segundo. Para eu saber quantos caracteres ele vai transmitir, o que eu vou ter que fazer? 1 byte é igual a 8 bits. Então, de byte para bit, eu vou multiplicar por 8. De bit para byte, eu vou dividir por 8. Você precisa entender essa... quando que divide e quando que multiplica. Quando eu quero passar de byte para bit, eu multiplico. Quando eu quero passar de bit para byte, eu divido. 2 bytes, se eu quiser passar para bit, vai ser 2 vezes 8. 16 bits. Agora, se eu coloco 32 bits, se eu quiser passar para byte, eu vou dividir por 8. Vai ser 4 bytes. Do maior para o menor, do byte para o bit, eu vou multiplicar. E do bit para o byte, eu vou dividir. Se você sabe que 1 byte é igual a 8 bits, isso é uma coisa óbvia. Para passar de byte para bit, eu divido por 8, eu multiplico por 8, e para passar de bit para byte, eu divido por 8. São operações inversas. Ele está dizendo que a taxa de transmissão é de 12 milhões de bits. Então, o que eu tenho que fazer? Para achar a quantidade de caracteres, eu tenho que dividir por 8. 12 dividido por 8 vai ser igual a 1,5. Então, eu posso dizer que 12 milhões de bits por segundo é igual a 1,5 milhões de bytes. E os bytes são o quê? Os caracteres. Então, qual é a resposta da questão, pessoal? Pensa aí. Qual a resposta da questão? Se tu marcar a letra A, é falta de atenção. Por quê? O examinador colocou a taxa é por segundo. E ele quer que você calcule a cada minuto. 1 minuto são 60 segundos. Então, eu vou pegar essa velocidade por segundo e vou multiplicar por 60. 60 vezes 1,5 é igual a 90. Então, eu vou ter 90 milhões de caracteres. Agora sim, por minuto. Eu não quero saber por segundo. Eu quero saber por minuto. Está aqui, ó. Gabarito, letra E de eco. Essa é uma questão da Fundação Getúlio Vargas, uma das bancas que cobre esse assunto de forma mais inteligente, com maior grau de dificuldade nas provas, ao meu ver. Gabarito aí, letra E. Pessoal, vou ter que fazer a questão de novo. Eu acho super válido. Eu acho necessário, que você assista essa aula 2 vezes. Assiste a primeira, aprende, depois reimprime o material, tenta pegar no dia seguinte, 2 dias depois, tenta refazer. Vai acabar errando de novo, mas vai assistir o vídeo e vai aprender. À medida que você tem dúvida, você aprende. Não deixe de refazer a listinha. Vamos para a próxima. A unidade de medida de 1 megabyte representa uma capacidade nominal de quantos caracteres, gente? 1 byte é igual a 1 caractere. O kilobyte é igual a 2 elevado a 10. O megabyte é igual a 2 elevado a 20. Então, 1 megabyte são 2 elevado a 20. Letra E. Certo? 2 elevado a 10 seria o kilobyte. O megabyte
são 2 elevado a 20. Letra E de eco. Quantos bytes temos em 1 megabyte? Ih, começa a ficar repetitivo. A gente vai ter o quilo, que é igual a 1024. O mega é igual a 1024 vezes 1024. Ou seja, é igual a 1024 ao quadrado. Então, o megabyte são 1024 ao quadrado, gabarito letra D. Se eu quisesse o giga, seria a letra A. E como eu estou pensando em byte, não podia ser múltiplo de 1000. Múltiplo de 1000 é quando é bit. Então, o gabarito aqui é letra D de delta. E assim, a gente vai observando, ó, os assuntos se repetindo, repetindo, repetindo. Vai dar certo. Adquirir um disco magnético externo de 1 terabyte significa dizer que a capacidade nominal de armazenamento aumentará em 1 terabyte. Como é que eu posso representar 1 terabyte? Primeiro, é byte, então não é múltiplo de 1000. A letra A e a letra B eu já vou eliminar porque não é potência decimal. Eu tenho o quilo, o mega, o giga e o tera. Eu tenho 1024, 1024 ao quadrado, 1024 ao cubo, 1024 elevado a 4. 1024 elevado a 4, gabarito letra D. 1024 é a mesma coisa que 2 a 10, 1024 ao quadrado é a mesma coisa que 2 a 20, 2 a 30 e 2 a 40. Então, ó, 1024 elevado a 4 ou 2 elevado a 40. Gabarito letra D de delta. Beleza? Quilo, mega, giga, tera. Quilo, mega, giga, tera. 1024, 1024 ao quadrado, 1024 ao cubo, 1024 elevado a 4. Gabarito letra D. Arquivo nacional. Ao se informar que a interface de rede de um computador trabalha a velocidade de 100 M, isso significa que a taxa de transferência é de... Galera, nessa questão, teve gente que entrou até com recurso. Teve gente que falou assim, examinador, 100 M, M é mega. Isso é mole. Mega o quê? Não está me dizendo, tivesse B maiúsculo era byte, tivesse B minúsculo era bit, mas não está dizendo, não tem B maiúsculo, tem B minúsculo, então anula. Anula nada. Você tinha a obrigação de saber que interface de rede, velocidade de rede, o padrão é bits por segundo e não bytes por segundo. 100 M são 100 milhões de bits por segundo. O mega é 1 milhão, gente. Então, 100 M são 100 milhões. 100 milhões, gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Não podia ser byte de forma alguma, porque a velocidade de rede é em bits por segundo. 100 mil são 100 quilos. E 100 milhões são 100 megabits por segundo. Vamos para a próxima. Essa questão é aquela questão assim para fechar o bloco. Essa questão, ela para mim, ela tem até um certo humor. Por quê? Ah, gente, assim, não é ser antiético, é um comentário. Eu peguei uma correção dessa no YouTube, que eu quase, assim, eu morri de rir. O professor, ele falava o seguinte, pessoal, essa questão, ela não diz se o B é minúsculo ou B maiúsculo. Essa era a observação deles, comentários acerca da resolução da questão. Aí ele falava o seguinte, não tem B minúsculo ou B maiúsculo, não tem como saber se é bit ou byte.
não tem nada falando se é armazenamento ou se é velocidade de rede. Não tem como saber se é bit ou byte. Se não tem como saber se é bit ou byte, não pode ser tera, porque tem 2. Não pode ser giga, porque tem 2. Então só pode ser peta. Aí ele conclui falando assim, só não bate com gabarito. Que droga! É a pior resolução que ele podia ter feito. Né? Por quê? Isso é bizonho demais. Se ele está vendo que a gente tem uma sequência, né? Byte, que seja byte ou bit, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, montamos a nossa tabelinha de 3 em 3. Ele tinha que ter percebido que esse 627 é o quilo, que esse 511 é o mega, que esse 0,99 é o giga e que esse 1 aqui é o tera. Então ele tinha que ter percebido que jamais poderia ser letra E, porque não tem a quantidade de dígitos suficiente para ser um quatrilhão. Não é? O bilhão é o giga, o trilhão é o tera, o peta teria que ser um quatrilhão. Então eu nunca poderia marcar a letra E. A letra E é horrorosa. E a explicação aqui, ela é tão tranquila. Se você vir uma sequência de zeros, 1000, milhar, milhão, bilhão, se você está vendo que a potência é decimal, o padrão é bit. Se você está vendo que a potência é binária, que é múltipla, é uma base 2, esse número, ele não é um número formado somente por zeros. Isso não é uma potência de 10. Então está na cara que isso é uma potência de 2. Se fosse potência de 10, teria uma porrada de 0. Isso aqui é uma potência de 2. Se é uma potência de 2, é byte. Então, o tera aqui só pode ser byte. O gabarito é letra A. E aí, obviamente, né, pessoal, bate com gabarito. Ok? Você até poderia ter dúvidas, assim, você poderia começar a contar, né? Unidade, dezena, centena, quilo, mega, giga, tera. Aí você poderia ficar na dúvida entre terabyte e terabit. Mas se fosse terabit, seria tudo zero. O terabit seria 1, 000, 000, 000, 000, 000. Como é uma potência de 2, não é bit, é byte. Então o gabarito é letra A. Beleza? Essa é a resolução correta da questão.